Existe uma ferida silenciosa dentro da odontologia. Profissionais extremamente capacitados, mas que não conseguem transformar diagnóstico em tratamento. E não é falta de técnica, é falta de comunicação. Durante muito tempo, ensinaram pra gente que vender é algo errado, que era antiético e que era quase um desvio de caráter dentro da saúde, né? A gente aprende que na área da saúde a gente deve exercer ali o sacerdócio, né? Já desde do juramento que a gente faz ali, aquele juramento da saúde, o juramento de Hipócrates, né? Que a gente deve servir. Então, muitas vezes a gente se forma mesmo com essa mentalidade, né, de servir, de sacerdócio. E eu quero te propor uma mudança de mentalidade hoje. Vender é responsabilizar o paciente pela própria saúde, com consciência. Porque um paciente bem orientado decide, e um paciente confuso adia, um paciente com dúvida, ele adia. Na faculdade, aprendemos a diagnosticar, mas não aprendemos a conduzir. Não aprendemos a conduzir uma conversa, não aprendemos a nos conectar genuinamente com o paciente. E existe um abismo entre saber o que o paciente precisa e fazer com que ele entenda isso. E qual é esse abismo, né? Qual é essa dificuldade que a gente tem? Primeiro, a nossa formação é muito técnica, sem um preparo emocional, sem um preparo comercial, então realmente isso dificulta quando a gente cai no mercado de trabalho e realmente tem que se relacionar com o paciente. O segundo abismo é o medo da gente parecer interesseiro, né? É o medo da gente parecer vendedor. Então, muitas vezes a gente só se atenta à questão técnica, e a gente não trabalha ali a mentalidade do paciente para que ele realmente veja a necessidade do tratamento, né? Eu falo muito com a minha equipe, né? A gente não precisa ter medo de parecer vendedor, de parecer que a gente está insistindo. A gente está insistindo com o paciente para que ele entenda a real necessidade dele tratar a saúde. A gente está vendendo saúde, né? A gente não está vendendo cigarro, a gente não está vendendo nada que vai fazer mal, que vai prejudicar o paciente, pelo contrário. Então, a gente já tem que mudar essa mentalidade e entrar numa conversa com o paciente que a gente está ali de forma genuína, oferecendo o melhor para ele. Dando opções para que ele realmente trate da sua saúde, que ele invista na sua saúde. E nada melhor do que a gente investir em saúde. O que a gente tem de mais precioso nessa vida? É a nossa saúde. Então, quando a gente entra numa conversa com o paciente, ciente disso e firme de que a gente realmente está oferecendo o melhor para a saúde dele, eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que utilizar, se conectar com o paciente para que ele veja a real necessidade de investir num tratamento de saúde, né? E um outro abismo também a transferência de responsabilidade, né? O paciente que decide. Então, a gente apresenta, a gente realmente se conecta com o paciente, mas a decisão é dele, a decisão final é do paciente, né? E também a gente não pode se culpar por isso, né? Nós fizemos o melhor ali na hora da entrega, mas se o paciente decidiu por não fazer, por não tratar, a decisão é dele. A gente não pode levar isso como um fracasso. Muitas vezes a gente leva um não como um fracasso, mas não. O nosso trabalho foi feito da melhor forma, né? Se você realmente se empenhou em apresentar o seu tratamento, em esclarecer, e mesmo assim o final foi um não, a gente tem que realmente partir para a próxima, né? O próximo paciente, a gente se dedicar da mesma forma e não levar esse não
como um não pessoal, né, para o lado pessoal. Não, é uma decisão do paciente. Então, muitas vezes a gente se trava em relação a isso, quando a gente recebe os nãos, quando a gente não consegue não convencer, mas educar o paciente de forma consistente. Então, será que ele decide mesmo? Ou será que ele só foge do que ele não compreendeu? Muitas vezes o paciente que disse não, muitas vezes ele não compreendeu. Ele está agindo ali pela emoção, pelo medo, né? Falando em dentista, muitos pacientes têm medo. Então eu vejo que quando a gente está apresentando um plano de tratamento para o paciente, eu sempre falo com a minha equipe, né? Falo, o paciente ele age, a pessoa quando ela está na posição de paciente, eu vejo muito que a pessoa parece uma criança. Ela age sempre negando. Então a gente mostra o problema, mas o cérebro da pessoa já induz a pessoa a fugir do problema. Não, mas comigo não é assim. Não, mas eu não tenho isso. Não, mas eu vejo nitidamente a pessoa fugindo. É pelo medo, é pela negação, mesmo pela pessoa querer se poupar. E nesse momento é que a gente tem que trazer a pessoa para a consciência, mostrar os exames, orientar e não desistir ali, porque muitas vezes a pessoa está fugindo pelo medo, né? E se a gente desiste, a gente está diminuindo a possibilidade de cura da pessoa, né? Então, quer dizer que então existe um novo conceito em vendas, né? Como a gente trabalha vendas da saúde? É um novo conceito em vendas? Pode-se dizer que sim, tá? Que vendas na saúde não é só sobre fechar plano de tratamento, sobre empurrar. Eu estou falando de ética. Estou falando de a gente fazer um diagnóstico e oferecer o tratamento de saúde baseado em ética, baseado lá naquele juramento que a gente fez, né? E, na verdade, a gente segue o método de vendas tradicional ali, um passo a passo. Por quê? Para a gente acompanhar o raciocínio da pessoa, né? Porque esses métodos de vendas, eles são baseados ali no método de raciocínio, de tomada de decisão. Então, a gente utiliza um pouco desses métodos de vendas tradicionais, porém focado na educação do paciente, né? Porque explicando tudo aquilo que vai ser feito, quando a gente vende educando o paciente se conecta conosco, né? E a gente se conecta com a pessoa. Quando a gente escuta o paciente, quando a gente se conecta com o paciente, a gente consegue identificar aonde a gente pode ajudar. A gente consegue identificar realmente qual é a dor do paciente, se o paciente está com medo de realizar o tratamento, se o paciente realmente, às vezes, está com uma dificuldade de tempo, uma dificuldade financeira. A gente se conectando, o paciente entendendo o problema dele, a gente se conectando, a gente consegue identificar onde a gente pode ajudar e aí sim realizar um plano de tratamento adequado à necessidade da pessoa naquele momento, se é financeira, se é tempo, se é medo, né, se é insegurança. Então, para deixar mais claro, a gente pode explorar alguns pilares. O primeiro pilar é a escuta profunda ao paciente. Então, é a gente se conectar através da escuta, a gente dar um tempo para o paciente falar. O paciente raramente chega dizendo a dor real. Ele fala do sintoma, mas ele esconde o impacto. Então, perguntas assertivas, perguntas abertas e a conexão com o paciente fazem com que o paciente se abra e realmente, aos poucos ali, ele vai trazendo realmente a real dor dele, tá? O segundo pilar é a gente fazer a tradução do diagnóstico. A gente faz um diagnóstico técnico, né? Mas o paciente não entende. Se você fala de forma técnica, muitos termos técnicos, muito específico, o paciente se perde. Muitas vezes aí
agudiza ainda mais o medo, né? Então, se você traduz para uma linguagem mais simples, mostrando resultados, mostrando casos, cases de sucesso, cases de transformação, é muito importante a gente falar sobre a transformação, conduzir como a pessoa vai se sentir depois do tratamento, o que vai impactar na vida dela, e não falar sobre técnica, porque o paciente não tem ali o nosso conhecimento, ele não tem como alcançar esse entendimento técnico. Né? Por exemplo, hoje você tem uma inflamação, então ela pode evoluir silenciosamente lá na frente por uma dor maior ou por uma perda dentária. Então, trazer essa mais para a realidade do paciente. E o terceiro pilar é construir valor. Valor não é o que você cobra, é o que o paciente percebe que pode perder se ele não fizer. Então, você trazer ali, ele pode perder finais de semana, ele pode perder uma viagem, se ele tiver com dor ali no meio da viagem, se ele tiver um problema, ele pode perder um órgão dental, que é o próprio dente, né? Então, a gente trazer ali todas as perdas, ele pode perder muitas vezes uma posição de emprego, ele pode perder uma entrevista, almejar um cargo melhor, né? E principalmente, ele pode perder saúde, né? Pode perder qualidade de vida se não fizer o tratamento. Né? Então, quais são os erros invisíveis que talvez você, dentista, esteja cometendo ali na sua condução do paciente, na sua venda, no seu fechamento, que você não percebe? Às vezes o paciente diz, não, eu vou pensar, e desaparece, fica de dar uma devolutiva e desaparece. Né? Às vezes o paciente, ele ficou com muitas dúvidas, né? Você muitas vezes explicou ali de forma muito técnica e ele ficou com mais dúvidas ainda do que ele tinha quando ele foi na sua consulta. Ele queria uma solução e muitas vezes o paciente ele quer uma solução e a gente começa a criar vários cenários e falar de outras coisas e ele quer uma solução para aquele problema. E às vezes a gente acaba, muitas vezes, você deve estar se identificando nisso, né? O paciente chega com uma dor, aí a gente fala, não, mas olha, você tem que tratar o canal, depois você vai ter que fazer aquilo, depois você vai ter que fazer isso, mas também tem aquilo. Calma, né? Muitas vezes a gente, trazer muita informação ali para o paciente naquele momento de dor é o que faz o paciente dar um passo atrás, né? Fica muito confuso e fala que vai pensar, porque você acabou confundindo, né? Então, precisa de um direcionamento, né? O paciente precisa ser direcionado. Muitas vezes a gente fazer um plano de tratamento. Isso aconteceu na minha clínica essa semana. A gente identificou um paciente que não era um paciente com perfil digital, era um paciente já de uma idade mais analógica, né? Então falamos, bom, vamos montar um plano de tratamento para ele no papel, com data. Olha, tal dia vai ser feito isso, tal dia vai ser feito aquilo, o senhor tem que fazer isso, isso e aquilo. Ele amou e fechou o tratamento com a gente. Então, assim, o paciente precisa ser direcionado. A gente já tem que, e não deixar muitas vezes na mão do paciente a decisão, porque ele não tem como decidir, ele vai pensar e não sabe como decidir, então a gente precisa também ter muita autoridade, uma autoridade assim de mentor mesmo ali do paciente. Olha, eu estou aqui para te ajudar e o melhor a se fazer é isso, isso e aquilo e pontuar, né? Muitas vezes a gente não fala de consequência para o paciente, olha, se você não fizer isso, é isso que vai acontecer. Então, muitas vezes o paciente acha que pode deixar para depois, é o que eles sempre querem.
Ah, não, mas eu não posso deixar isso para depois. Ah, mas eu não posso porque é aquele medo, volta aquele medo, aquela insegurança ali de criança. Não, eu tenho um monte de coisa antes para fazer, eu não posso deixar o meu trabalho. Começa a colocar ali um monte de coisa na frente, mas a gente tem que trazer aquela luz de novo para o paciente. Paciente, a sua saúde? Existe alguma coisa mais importante do que isso? Ah, o meu trabalho. Tá, mas dá para a gente conciliar. Vamos conciliar? Se você tiver um problema agora, quebrar o pé, você não vai ter que se ausentar? Então, a gente tem que estabelecer a prioridade, né? E muitas vezes a gente tem esse medo de olhar nos olhos do paciente, segurar na mão dele e sustentar o plano. Falar, não, é isso que você precisa. Quando o paciente sente essa autoridade do profissional, ele confia em você. O paciente ele precisa de segurança, ele precisa ter confiança no profissional. Então, e a indecisão do paciente muitas vezes é pela falta de direção do profissional, pela falta de pulso ali do profissional, pela falta de doação do profissional genuína. Essa entrega, essa ajuda precisa ser genuína. E precisa ser falada também, porque muitas vezes a gente acha que o paciente precisa intuir isso. Não, é importante você falar para o paciente, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para traçar o melhor plano de tratamento para você. O que é melhor para você? Pergunta para o paciente. O que é melhor para você? O que você espera do seu tratamento? Porque a gente também não tem como adivinhar. Então, tudo isso, todas essas falas genuínas trazem conexão e trazem a confiança e vão trazer um sim ali no final. E o que você pode fazer, né? Muito a gente explorar explorar o silêncio na consulta, que é a escuta ativa. A gente fazer com que o paciente realmente traga as suas dúvidas. Porque muitas vezes ele vai sair dali e vai procurar no Google. Então eu pergunto, qual é a sua dúvida? Vamos tirar? Porque você vai chegar em casa, eu falo, você vai chegar em casa, você vai perguntar para quem? Para o Google. Então vamos entrar aqui no Google? Vamos procurar uma fonte de pesquisa que seja lícita, né? Uma fonte de pesquisa realmente baseada em artigo científico, porque no Google a internet aceita tudo. Né? Então a gente precisa saber onde o paciente está pesquisando. Muitas vezes eu também dou ferramentas, eu falo, você quer pesquisar? Então pesquise em tal site, tal autor é conceito, é mestre em tal assunto, então procure artigos de tais e tais médicos. Quem conduz a conversa, conduz a decisão. E qual é o método da condução? Como na prática eu posso conduzir essa consulta? Né? Então, a partir da estrutura de fala em 5 etapas. Então, etapa número 1, fazer um diagnóstico claro. Então, paciente, você está ali com os exames do paciente, vai chegar o momento que você vai apresentar o plano de tratamento. Você fazer um diagnóstico claro, sem muito rodeios. Olha, hoje eu identifiquei isso, você precisa de um tratamento de canal, porque você está com dor, ou você identifiquei aqui nos seus exames um grau de apneia, leve, moderada, você apresenta também bruxismo, desgastes no seu dente, isso tudo mostrando os exames, mostrando ali o escaneamento, trazendo imagens que o paciente possa realmente, que confirmem aquilo que você identificou, né? Sempre fazendo a melhor apresentação possível que você puder fazer, com fotos, com scanner, com radiografias, com imagens de livros, enfim, tudo aquilo que você puder trazer para elucidar, para ilustrar para o paciente tudo que você identificou. Etapa número 2, você dizer a consequência.
Depois do diagnóstico, de tudo que você identificou, se não for tratado, isso pode evoluir para... Então, se a gente não resolver esse problema, é um problema que vai evoluir para uma perda dentária, uma apneia mais grave, enfim, você vai conduzindo ali de acordo com o seu diagnóstico. E a terceira etapa é trazer o impacto emocional, né? Isso pode afetar a sua mastigação, isso pode afetar a sua estética, a sua segurança ao sorrir, isso pode te afetar numa viagem, você pode ter uma dor, enfim, trazer aquilo para a realidade mesmo do paciente, que vai interferir ali no dia a dia dele, se ele não resolver aquele problema. E a quarta etapa seria a solução com segurança, mas a boa notícia é que existe uma solução. A boa notícia é que você pode resolver esse problema em 1 ano, utilizando alinhadores invisíveis, um alinhador mais estético, um tratamento mais confortável. A boa notícia é que esse tratamento de canal, embora seja ali um tratamento que as pessoas têm muito medo, vai ser feito por um especialista, com técnicas aprimoradas, não é como era feito antigamente, que as pessoas sentiam muitas dores. Nós trabalhamos com anestésicos potencializados, com técnicas modernas, e em uma sessão isso já vai ser resolvido. Então imagina, paciente, amanhã você já vai estar livre desse problema. Então a gente tem várias soluções ali que a gente pode apresentar para o paciente. E a última etapa é o direcionamento, que muitas vezes a gente falha nessa etapa. É o direcionamento, é a gente fechar a venda, é falar, paciente, então o ideal é a gente começarmos por aqui, a gente já pode iniciar isso hoje, e você já está aqui, a gente já pode otimizar o seu tempo, então já vamos resolver, a gente começa por isso, e trazer um direcionamento simplificado, porque muitas vezes a gente começa a criar empecilhos para o paciente tratar. E nesse momento a gente também abrir a escuta do paciente. A gente oferece a venda, a gente oferece para o paciente iniciar, vamos começar agora? Vamos já fazer essa moldagem, a gente já te livra dessa dor e já direciona o paciente para o fechamento. Então percebe, não é sobre pressionar, é sobre guiar o paciente. O paciente está ali na situação de criança, ele precisa de um direcionamento, ele está inseguro, ele está com medo, como se fosse uma criança. A gente tem que acolher e direcionar com clareza. Aí sim a pessoa vai ter confiança. O segundo passo, né, agora falando de uma depois da venda, depois da gente ter direcionado o paciente, é a importância do follow-up. O que é o follow-up? É a gente fazer o acompanhamento desse paciente. Porque a venda, que eu falo, quando termina uma venda, quando a gente realmente concretiza uma venda, é quando a gente entrega e finaliza o tratamento. E eu ainda diria mais, é quando a gente consegue vender novamente para o paciente, para o mesmo paciente. Terminamos aquele caso, agora vamos entrar no acompanhamento, vamos fazer o seu follow-up, vamos seguir no acompanhamento, porque o paciente ele precisa ser acompanhado. Todo aquele tratamento que a gente fez precisa de um acompanhamento, precisa de um monitoramento, né? O paciente não pode ficar abandonado. E muitas vezes esse follow-up é o elo esquecido da maioria dos dentistas, né? Ele perde o paciente depois da consulta. Você já pensou sobre isso? O follow-up é o que muda o jogo numa clínica. Uma clínica que ela tem um follow-up preciso, um follow-up eficiente,
Isso muda o jogo do faturamento da clínica. Agora, falando em faturamento, o follow-up muda o jogo da clínica, porque a gente traz... E pensando no paciente, para o paciente é o melhor cuidado que a gente pode ter, né? É a gente poder cuidar e trazer esse follow-up como uma prevenção, porque depois que a gente cuidou, a gente tratou e fez aquele tratamento, é importante para o paciente ele sentir que ele é cuidado. A gente não quer que ele tenha esse problema de novo, a gente não quer que ele sofra novamente, mas para isso ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser orientado. Então, a gente reforçar o valor do retorno, isso traz mais humanização ali para o profissional. A gente não quer realmente que o paciente continue sofrendo, continue fazendo tratamentos. A gente quer que o paciente mantenha os dentes, a gente quer o que eu falo, eu quero ter uma clínica de prevenção. Eu não quero que os pacientes precisem de cuidados extremos, né? De que chegue ali na reabilitação. A gente luta para que para a prevenção, para que a gente mantenha os dentes, para que a gente tenha saúde plena. Então, é importante, quando a gente chamar o paciente para esse follow-up, a gente mostrar interesse. Então, olha, eu fiquei pensando no seu caso, eu acho importante a gente reforçar uma prevenção, a gente reforçar um cuidado, a gente cuidar de todos esses trabalhos que foram feitos. Então, a gente sempre mostrar interesse genuíno quando a gente for fazer esse follow-up, né? Porque quem acompanha permanece, né? Quem some é esquecido. Então, o paciente ele precisa ser acompanhado. Então, talvez hoje você tenha percebido que não é que seus pacientes não fecham, é que talvez eles não estão sendo conduzidos. Muitas vezes eles estão perdidos e conduzir também é cuidar. Então, compartilhe com algum dentista, que eu tenho certeza que você conhece algum dentista que esteja nessa posição e que muitas vezes não está tendo aquele resultado financeiro no consultório e muitas vezes ele precisa só dessa virada de chave. Então, compartilha com o dentista, compartilhem com colegas, naquele grupo de dentista, naquele grupo de colegas, para a gente poder realmente alavancar a odontologia, enaltecer a nossa profissão, tá bom? E vou terminando por aqui, do jeito que eu mais gosto, que é me dar um sorriso